Estado, governo e administração pública. Uma análise detalhada das estruturas do poder. Para entender as relações e os conceitos que permeiam o direito administrativo, é fundamental dominar os significados de Estado, governo, poder executivo, administração pública e poder público. Esses termos são interligados e fundamentais para a análise do funcionamento do Estado e da atuação da administração pública. Embora muitas vezes utilizados de maneira intercambiável, cada um possui características e funções distintas que merecem uma explanação aprofundada. O conceito de Estado é o ponto de partida para essa análise. Ele pode ser definido como uma organização política que engloba um povo, um território e um governo. O povo representa a dimensão humana do Estado, englobando todos os cidadãos que, por meio de sua vontade geral, formam a base da organização estatal. Diferentemente da população, que se refere a um contingente de pessoas em um determinado momento, o povo tem um caráter mais duradouro e envolve questões de identidade e pertencimento. O território é a extensão geográfica que delimita onde o Estado exerce sua soberania e autoridade. A soberania, por sua vez, é o atributo que garante ao Estado o poder de se auto-organizar e se auto-administrar, sem a interferência de forças externas ou superiores. O governo, por sua vez, refere-se à cúpula diretiva do Estado, responsável pela formulação e implementação das políticas públicas. Historicamente, o termo governo era sinônimo de Estado, englobando os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Entretanto, atualmente, o conceito evoluiu para designar a administração específica de um período ou grupo político que detém o poder, como nos casos de o governo FHC ou o governo Lula. Assim, o governo, em sua acepção subjetiva, refere-se ao conjunto de pessoas que ocupam posições de liderança e que tomam decisões que afetam a vida da população. É importante também diferenciar o poder executivo dos demais poderes. O poder executivo é o ramo do governo que se ocupa da execução das leis e da administração do Estado. É composto por um conjunto de órgãos que trabalham sob a liderança de um chefe do executivo, que pode ser o presidente da República, um governador ou um prefeito, dependendo da esfera de atuação. Sua função principal é garantir a implementação das políticas públicas e a gestão dos serviços estatais, sempre com o objetivo de atender ao interesse coletivo. A administração pública, por outro lado, é um conceito mais amplo. Ele se refere ao conjunto de órgãos e agentes estatais que exercem a função administrativa, independentemente de pertencem ao poder executivo, legislativo ou judiciário. Assim, quando um tribunal, como o Supremo Tribunal Federal, cria uma comissão para licitação, essa comissão é parte da administração pública enquanto exerce suas funções administrativas. É fundamental notar que a administração pública, com iniciais maiúsculas, refere-se a essa estrutura de órgãos, enquanto a administração pública, com iniciais minúsculas, se refere à atividade de gestão do interesse público. O termo administração pública, escrito com minúscula, designa a atividade de defender concretamente o interesse público. Essa atividade é realizada não apenas pelos órgãos estatais, mas também por entidades e particulares que prestam serviços públicos. Por exemplo, concessionários e permissionários de serviços públicos exercem a administração pública ao fornecer serviços essenciais à população, mesmo não fazendo parte da administração pública formal. Essa distinção é crucial para entender as diversas formas de gestão e prestação de serviços. O conceito de poder público também é essencial para essa discussão. Em um sentido orgânico ou subjetivo, ele se refere ao conjunto de órgãos e funções estatais que têm o poder de impor normas e garantir a ordem jurídica em uma determinada organização política. Nesse contexto, poder público é sinônimo de Estado. Entretanto, na acepção funcional ou objetiva, poder público se refere à coerção que caracteriza a organização estatal e sua capacidade de fazer cumprir as leis. Esse entendimento é fundamental para perceber como o Estado exerce sua autoridade e garante o respeito às normas. Ademais, é importante ressaltar que, embora o Estado seja uma entidade duradoura, os governos podem mudar a cada eleição, refletindo a vontade popular. Essa dinâmica permite que diferentes grupos políticos implementem suas agendas e visões de mundo, o que pode resultar em mudanças significativas nas políticas públicas e na administração do Estado. Por isso, o conceito de governo é mais volátil e suscetível a mudanças do que o de Estado, que permanece constante em sua estrutura básica.
Um exemplo prático dessa dinâmica pode ser observado em períodos de transição de governo. Quando um novo governo assume o poder, é comum que haja uma reavaliação das políticas públicas anteriores. As mudanças podem ocorrer em áreas como saúde, educação e segurança pública, com o novo governo buscando atender às demandas da população que o elegeu. Esse fenômeno evidencia a interligação entre governo e administração pública, onde as decisões governamentais impactam diretamente a forma como a administração pública é conduzida. A relação entre Estado e governo é igualmente importante para entender a função do poder executivo. Este último, como mencionado, é responsável pela execução das políticas públicas, mas deve fazê-lo dentro dos limites estabelecidos pela legislação e pela Constituição. A atuação do poder executivo é, portanto, regulada por normas que visam garantir a transparência e a accountability, permitindo que a sociedade fiscalize as ações governamentais. Essa regulação é um componente vital para a manutenção da democracia e para assegurar que o governo atue em benefício da coletividade. A análise do Estado, governo, poder executivo, administração pública e poder público revela uma teia complexa de relações e funções. Cada um desses conceitos desempenha um papel crucial na estrutura do Estado e na execução das políticas públicas. Entender essa inter-relação é essencial para qualquer estudo aprofundado sobre o direito administrativo e para a atuação de profissionais que lidam com a administração pública, sejam eles advogados, gestores ou cidadãos interessados na dinâmica do poder. Em suma, a compreensão dos conceitos de Estado, governo, poder executivo, administração pública e poder público não é apenas uma questão acadêmica, mas uma necessidade prática para a cidadania. Essa compreensão permite que os cidadãos reconheçam seus direitos e deveres, além de possibilitar uma participação mais ativa na vida política. Saber como essas entidades se interrelacionam e funcionam é fundamental para garantir que o interesse público seja atendido de forma justa e eficaz, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais democrática e equitativa. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!